Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 19 de dezembro de 2024. O futuro de Putin está em jogo, depois de colossais perdas militares e colossais perdas na economia da Rússia, por causa da guerra na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Convido, reenfatizando, que gostaria de ver você que não é inscrito no canal. Tenha certeza que aqui você não vê fake news. Aqui só verdades e muitas vezes o que você vê aqui, você não vê em outros canais e nem na mídia tradicional. Muito obrigado. Bom, as perdas russas colossais, como eu disse, as perdas militares é impossível de absorver, quer dizer, apenas ao longo do tempo. A destruição dos equipamentos, isso demora para ser construído, né? Para ser feito novamente, é possível reconstruir. Mas as perdas humanas você nunca devolve para a alma daquele país que foram destruídas. Essas perdas de pessoal, as perdas de material, muita gente diz, não, mas a Rússia pode perder. Já ouvi, inclusive, comentários sobre isso em canais de TV. A Rússia tem 140 milhões de habitantes, como se isso fosse descartável e não tivesse alma, mas isso faz parte da alma de um país. Então as perdas são colossais. E a economia vai levar anos para reconstruir. Então isso faz com que esse balanço, né, fique em xeque a questão do Vladimir Putin como líder da Rússia, como aquele que vai levar a Rússia para o progresso e vai levar avante. Nessa guerra de quase 3 anos, na realidade, ele regrediu anos ao tempo da União Soviética, talvez antes do tempo da União Soviética, de como ele empobreceu o país. E nós vamos, acredito que a partir da primavera, ter uma visão muito clara de como vai estar aqui essa crise e a que ponto atingiu. Porque até junho eles não vão poder produzir muito armamento, né? Eles não conseguem produzir o que eles precisam, especialmente tanques, artilharia média e pesada, do que eles realmente precisam. Eles não estão conseguindo produzir. Esse é um fato, essa é a verdade. E quanto do material que eles precisam extrair, que tem que pedir da Coreia, né, para ajudá-los, justamente porque não estão suprindo a sua necessidade de mísseis, de drones que pegam do Irã, entre outros equipamentos, a artilharia também que ele pega da Coreia. Então, uma série de fatos que levam a Rússia a não ter mais a capacidade que tinha antes. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma narrativa que eles fazem o contrário, de que está tudo bem, mas coloca em xeque a posição do ditador russo. O ditador russo está fragilizado. E agora, com os acontecimentos, como o assassinato do general, colocam mais em dúvida a capacidade dele de segurança na Rússia, porque a guerra foi para dentro da Rússia. E é uma corrida que ele precisa alcançar, chegar num ponto mais longe para evitar as perdas russas, que têm sido colossais. Ele não pode absorver essas perdas, na minha opinião. Ele pode repor essas perdas com um determinado tempo, porque praticamente o material bélico dele já foi totalmente destruído, né? Ele tem muito pouco. E ele agora está sacrificando, está destruindo a massa humana de soldados despreparados que ele manda para a frente de combate, para a linha de frente, para tentar conquistar terrenos, como está tentando em Pokrovsk, sem expressão nenhuma, né? Que não tem valor estratégico, não que não tem expressão em termos de Ucrânia. Interessa para a Ucrânia ficar com isso porque é a Ucrânia, mas não tem um valor estratégico comparativamente aos objetivos que ele tinha quando ele começou a guerra. Ele está muito fraco, não conseguiu nada. Conseguiu muito pouco a mais do que ele conseguiu em 2014, ou seja, mostrou que é um estrategista pífio, e isso coloca a posição dele. E o que enfraquece ele são os acontecimentos da Síria, ou a destruição praticamente do Hezbollah, a derrota do Hezbollah por Israel, do Hamas também, que são aliados dele, e o enfraquecimento do Irã também por Israel. Ou seja,
ele, de uma maneira geral, em todas as frentes, está perdendo. E eu diria que na Ucrânia também está perdendo, né? Eles estão, inclusive, tentando tirar lá da Síria os seus S-400 e S-300. Como não estavam conseguindo, estão tentando negociar para ver se deixam lá e preservam as principais bases, o porto que ele tem em Tartus e a base aérea que ele tem em Latáquia. E o governo parece que prometeu que não vai incomodá-los, mas a coisa não é bem assim, porque tem bases ainda militares deles que continuam cercados pelos militantes islâmicos. E não sei quanto ele pode continuar ainda, porque a Coreia do Norte também não está resolvendo para ele. Mostrou que é um exército destreinado e não tem capacidade para enfrentar uma guerra moderna, né? E acho que eles exageraram um pouco, colocaram os norte-coreanos numa propaganda para assustar os ucranianos, porque estavam chegando bichos papões da Coreia e que se mostraram que são um desempenho muito fraco, muito aquém das necessidades, inclusive, que a Rússia precisa, e aquém das necessidades do próprio exército russo, que está tendo perdas muito grandes, né? Isso é comprovado e corroborado por organizações internacionais, né? E a onda humana que os chineses fizeram na Guerra da Coreia, acho que ele está tentando repetir. Ele já fazia isso com os russos, né? Que são as ondas humanas de Stalin na Segunda Guerra Mundial, e está tendo novamente um terrível impacto. É patético isso, né? Não leva a nada, é sanguinário, é trágico, né? Para as vidas e para também toda a nação. Um exército se comportar assim como o exército russo, que não tem nenhuma tática, não tem nada, e há 3 anos dessa guerra eles não têm, são ganhos questionáveis que de fato têm, segundo análises não minhas apenas, mas de pessoas com credibilidade internacional muito precisas sobre o que está acontecendo no dia a dia, nos ganhos que eles estão obtendo e não estão obtendo, né, na Ucrânia, né? Eles dizem que estão obtendo, acho que estão tendo alguns avanços territoriais, mas sem expressão. E o próprio mundo, os analistas reconhecem isso, que estão pagando um preço muito caro, que não deveriam pagar esse preço tão caro. Ou seja, é um exército que se colocava como o segundo maior exército do mundo e, de fato, não está conseguindo ser aquilo que pretendia ser. E com isso o ditador russo está acuado, junto com o pessoal do Kremlin, junto com os generais, porque agora, depois do que aconteceu, o assassinato do general Kirillov, na data do dia 17, em Moscou, isso prova que eles são vulneráveis lá em Moscou, na casa deles, na porta de Putin, e que eles não vão conseguir reverter isso. E isso assusta, faz apenas que façam ameaças, façam linhas vermelhas que eles nunca poderão cumprir. E o que eles voltam é a cometer assassinatos em cima do povo ucraniano. E a Ucrânia está se preparando para continuar essa guerra, porque ele mesmo disse que ele não quer acabar com a guerra, para continuar com a guerra, mesmo sem a ajuda americana. Eu acho que a guerra continuará. A Rússia não é aquele bicho papão e ela poderá ser contida pela Ucrânia, mesmo que tenha que abrir mãos no campo de batalha de alguns territórios e retomá-los depois, mas tenho certeza que a guerra continuará, e a despeito do que o ditador russo Putin diz ou não. Na realidade, a minha conclusão sobre isso é que a guerra vai continuar e Putin está numa posição delicada, inclusive perante a própria Rússia. A sua credibilidade está ameaçada porque ele começou uma guerra que ele não conseguiu terminar, não conseguiu atingir seus objetivos, e também ele não tem controle sobre nada. Os acontecimentos mostram isso, não só dentro da Rússia, como onde a Rússia estava tentando fazer a sua geopolítica internacional, notadamente no Oriente Médio. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.